Olá, meu nome é Renata Santos, faço parte do canal Vozes da Liberdade. Este programa faz parte das atividades terapêuticas desenvolvidas na oficina Olhares, desenvolvida pelo psicólogo José Marcos de Oliveira Cruz, usuários e profissionais do CAP Israel. No programa de hoje discutiremos o preconceito e o estigma contra a pessoa com transtorno mental. Historicamente, o imaginário social desenvolveu percepção equivocada sobre a loucura. A figura do usuário em saúde mental é moldada a partir de idealização de periculosidade, o que motiva opções discriminatórias e reforça o preconceito social. Tal realidade precisa ser desconstruída urgentemente. Para falar sobre esse tema tão relevante, o canal Vozes da Liberdade convidou Vanei Pimentel Santos. Ele é enfermeiro e tem pós-graduação em enfermagem psiquiátrica e saúde mental. Olá pessoal, Renata, é um prazer estar aqui nesse momento. Então, quando eu penso em relação à minha trajetória relacionada à saúde mental, eu me recordo no início da graduação, em 2012, quando eu tive contato, primeiramente, com a disciplina Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, que foi aquele momento que, justamente, os estudantes eles trazem uma carga relacionada a conceitos formados antes desse primeiro momento. Então, a minha caminhada nesse cenário foi justamente o contato que eu tive no CAPS, lá na cidade de Ilhéus. Momento em que eu pude confrontar a questão da heteroimagem e da autoimagem. Então, no momento que eu entrei em contato com os usuários, eu percebi que as pessoas elas traziam justamente essa questão do vínculo, da afetividade. Então, o usuário da saúde mental traz essa questão na sua autoimagem como se vendo uma pessoa potente em relação ao vínculo. E eu percebi que a sociedade, de forma geral, trazia na heteroimagem a questão do estigma, do preconceito, penalizando essas pessoas com um olhar de julgamento, e na verdade isso não existe. Aí eu comecei a trilhar, me interessar a partir de projetos de pesquisa que envolvessem a questão da cidadania, dos direitos humanos, dos direitos dos usuários, que foi assim que eu acabei adentrando em especializações para debater sobre essa temática, também na residência em saúde mental, e logo após, a partir do momento em que eu me inseri no mercado de trabalho, tanto na enfermaria psiquiátrica como na questão do CAPS, eu pude retificar esse meu interesse em relação a essa área que eu gosto. Então, a minha trajetória basicamente se resume a isso, a perceber que o histórico de saúde mental é um histórico relacionado à luta. Como você percebe a construção de preconceito em torno da loucura? Então, quando a gente para imaginar o que está relacionado ao imaginário social, é justamente que no histórico relacionado ao cuidado em saúde mental, a gente percebia que, anteriormente, como a sociedade via o louco. As pessoas que, de alguma forma, eram concebidas como diferentes, elas eram segregadas, eram colocadas em espaços como manicômios, asilos, hospitais psiquiátricos, para, de certa forma, tirar aquilo que a sociedade não queria que fosse visto. Então, se a gente for parar para analisar, esse processo histórico ele é muito determinante no atual estigma, preconceito relacionado a esses usuários. A questão da reforma psiquiátrica, quando os trabalhadores eles se interessaram para lutar justamente para garantir esses direitos, para justamente a gente, enquanto profissional, cidadão, pessoa pertencente a uma realidade social, a gente começar a questionar essa trajetória histórica para mudar a realidade. Porque o processo histórico é basicamente o que determina a atual situação de cuidado na saúde mental. A loucura traz algum tipo de estigma? Se sim, quais seriam as suas consequências? Então, Renato, se a gente for parar para analisar, o próprio termo estigma, ele está relacionado a uma marca. E essa marca, ela é socialmente construída e colocada perante os sujeitos que estão sendo estereotipados. E quando a gente pensa em relação à questão da loucura, temos que levar em consideração que, em decorrência do seu processo histórico, a sociedade ela acaba tendo uma visão errônea e negativa em relação a o que é ser louco. Tem alguma diferença entre estigma, preconceito e discriminação?
Sim, Renato, se pararmos para analisar, essas terminologias elas acabam se complementando na realidade. Porque quando a gente pensa na questão do estigma enquanto marca, ela vai, de certa forma, determinar as ações perante o sujeito que está sendo estigmatizado, está sendo estereotipado. E para que a gente possa, de certa forma, alimentar essa realidade deturpada em relação a esse estigma, o que é que o antecede? Geralmente um preconceito, que como o próprio termo já diz, é um conceito formado antes de conhecer. Então as pessoas elas acabam elaborando uma percepção deturpada que vai interferir em suas condutas. E justamente é isso que a gente percebe no processo de discriminação. A partir do momento em que a pessoa ela não tem conhecimento sobre determinado assunto, determinada realidade, e ela se deixa influenciar por preconceitos, pré-julgamento relacionado a esses indivíduos, que vai fazer com que as suas ações sejam alteradas conforme a sua visão de mundo. Vanei, você entende que o usuário pode desenvolver autoestigma em torno do seu próprio adoecimento psíquico? Renata, essa é uma problemática em questão, porque se pararmos para analisar, quando a sociedade, através do estigma social, impõe e socializa como sendo verdade algo contraditório, o sujeito que está sendo alvo do estigma, ele começa a internalizar. E nisso o que é que acontece? Justamente a questão do autoestigma, já que por começar a acreditar que ele realmente é aquilo que a sociedade prega, consequentemente o que é que acontece? Acontece uma baixa autoestima e a pessoa vai começar a realmente internalizar aquele processo como sendo uma pessoa violenta, como sendo uma pessoa que tem preguiça, que esses são os estigmas sociais em relação à pessoa que está com algum sofrimento psíquico. Então acaba afetando a vida, né? Acaba afetando a vida do indivíduo a partir do momento que ele vai incorporar essas percepções e vai agir conforme o estigma, que é justamente essa questão do autoestigma. Então, Vanei, como o estigma afeta as relações entre usuários, família e serviços de saúde? Renata, é uma questão bem polêmica, porque se a gente for parar para analisar, quando a gente pensa na questão da doença mental, do sofrimento mental, as pessoas elas tendem a julgar de forma diferente em relação ao processo de adoecimento físico. E o que isso acaba implicando nessa relação indivíduo que está em sofrimento psíquico, família e serviços de saúde? É porque justamente não só o indivíduo como a própria família, ela pode, decorrer desse processo de estigmatização, acreditar que aquilo realmente não é um processo patológico, não é um adoecimento. Então a gente percebe que o que influencia até a adesão de determinadas pessoas pelas buscas de serviço de saúde mental é essa perspectiva de que a pessoa está agindo dessa forma porque quer, que é um estigma, ela não está tendo força de vontade de mudar, que é outro estigma, ou que sofrimento mental não é doença, porque as pessoas tendem a valorizar na nossa sociedade a questão da doença física. Então, essa problemática, ela acaba interferindo justamente nessa relação. Porque se a pessoa ela não consegue perceber que ela está em processo de sofrimento, consequentemente a própria família também vai adoecer. E nisso o vínculo com o serviço de saúde vai ser limitado. Então a gente tem que justamente desconstruir essa percepção estigmatizante de que o cuidado em saúde mental não é o mesmo cuidado que deve ser valorado no sentido do cuidado físico, porque nós, seres humanos, somos bio, psíquico, social e espiritual e devemos ser entendidos de forma não só holística, como integral, participando de instituição, que é a família, a escola, o trabalho e também uma instituição de saúde que vai fortalecer esse cuidado. Exato. Então, você poderia pontuar caminhos que pudessem ajudar a desconstruir a visão negativa, né, sobre o usuário com transtorno mental? Então, os principais caminhos, independente de quais sejam, eles têm que ser permeados pela questão da empatia, e não só da empatia no sentido de colocar-se no lugar do outro, como também a questão da compaixão, de você entender que quem está ali é um sujeito, é um ser singular, é um cidadão, é uma pessoa que tem direitos, que tem deveres, é uma pessoa como qualquer outra. Então a gente tem que ter esse olhar de entender que o indivíduo não é o sofrimento, o indivíduo não é o adoecimento, o indivíduo é uma pessoa, é um ser humano. Então os
caminhos. Eu acredito que esse debate aqui é um deles. E, além disso, a ampliação de debates para que ocorra o processo de desconstrução dessa visão negativa em relação à loucura nas escolas, em todas as instituições, dentro do núcleo familiar, no trabalho, na comunidade de forma geral, e que todas as pessoas elas possam também se aproximar, porque quando a gente está perto de algo, a gente realmente consegue perceber sem os julgamentos externos, a gente pode tirar nossas próprias... Porque Isso. até nas empresas, até hoje, em 2022, usuários sofrem preconceito em relação a isso. Porque depressão, ansiedade, essas coisas. Com certeza. Aí, se o empregador, que a gente acaba também analisando que as pessoas elas pensam também que o adoecimento mental é algo distante, mas na verdade a gente está numa linha tênue em relação à sanidade e à loucura. Então, se coloque no lugar do outro, se aproxime do outro e perceba que você é um ser humano igual ao outro, porque só assim haverá um caminho possível para desconstruir isso na nossa sociedade. Então, Vanei, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Primeiramente, eu quero agradecer a maneira que você, Renata, conduziu esse momento e agradecer a todos que estão participando de forma ouvinte e os bastidores dessa realidade, porque se a gente for parar para analisar, no que tange a questão da saúde mental, além dos cuidados que são prestados no serviço de saúde, a questão do território é muito importante. E uma forma de atingir esses territórios é a partir de espaços como esses, onde as pessoas elas poderão ter acesso à informação, que é uma das principais maneiras de estar desconstruindo a questão do estigma, da discriminação e do preconceito. E, além disso, parabenizar a todos pela iniciativa e agradecer porque esse momento ele me causou, inclusive, reflexões em relação a como eu adentrei nessa realidade. E, inclusive, eu percebi que você também pode perceber que em algum momento você acabou construindo determinada percepção que ao adentrar no serviço você desconstruiu. E nós, como seres humanos, temos que estar abertos para isso, para o processo de construção, desconstrução e entendimento das reais realidades que existem na vida. Eu que agradeço, sou muito grata também por ter entrevistado você e grata a todos. Né?